Oi, boa tarde. Eu quero pedir desculpa para vocês que esses dias eu deixei de responder algumas cartinhas, porque eu estava muito entretida com os cursos que eu estou fazendo, então não estava com tempo de parar aqui para fazer os vídeos. Hoje eu peguei uma cartinha um pouco mais extensa, onde a pessoa faz várias colocações, mas são pertinentes, importantes para que a gente comente, principalmente com as mulheres que têm epilepsia. Então eu vou começar. Uma pessoa com epilepsia pode dirigir com crises controladas? Quanto tempo sem crises é considerado controladas? Bom, de acordo com a ILAI, que é o órgão que determina, né, geralmente a cada 2 anos, um ano, as novas regras, né, leis da epilepsia, as crises podem ser consideradas controladas a partir de 2 anos, com medicação, sem crises. A pessoa já pode até ter o direito de voltar a dirigir ou de tirar a carteira de motorista. Quando a pessoa tem o eletroencefalograma alterado, os médicos não recomendam o desmame de medicação antes de 3 anos, mesmo com as crises controladas. Quando não tem alteração no eletroencefalograma, a partir de 2 anos, alguns médicos já começam até o desmame das medicações, tá? Uma mulher com epilepsia, esclerose mesial temporal, pode tomar algum tipo de anticoncepcional, DIU? Olha, isso é melhor você perguntar para o seu médico, porque vai depender dos tipos de crise que você tem. E há muitas mulheres que participam do nosso grupo, que ou já foram mães ou ainda não foram mães, usam alguns anticoncepcionais. Algumas colocam aquele implante no braço, Implanon, que é para ir liberando hormônio um pouquinho por dia, justamente para não haver essa oscilação de hormônios que controla inclusive o tipo de epilepsia que a gente chama de catamenial, que as crises aparecem na TPM, nas fases de oscilação de hormônio, né? Mas sim, é possível tomar anticoncepcional, aí você tem que conversar com o seu ginecologista e com o neurologista para que eles em conjunto cheguem a um comum acordo para ver qual tipo de melhor método anticoncepcional. Uma mulher com epilepsia pode ter filhos sem risco de os mesmos nascer com epilepsia? Veja bem, existem vários tipos de epilepsia. Tem algum tipo de epilepsia que é genético e hereditário, mas a grande maioria das epilepsias não é. Então, mais uma vez, é importante que você faça um pré-natal, né, com o ginecologista e o neurologista em comum acordo, tá? Em todos os casos que a pessoa tem epilepsia genética, ou mesmo terá obrigatoriamente filhos com epilepsia? Não. A porcentagem não é 100%, né? Precisa fazer uma avaliação e eu não sei te dizer qual é o tipo de crise que você tem e se é genético ou não, tá? Tem que ver, e não são todos os tipos que são passados geneticamente. Bom, como eu recebi a notícia da epilepsia? Há 7 anos sofro com convulsões, as quais não tinham diagnóstico. Médicos me diziam que era emocional. Já caí na escada 2 vezes, em que uma delas eu tive uma fratura na coluna. Tiveram que raspar um pedaço do meu cabelo nas 2 vezes e isso piorou minha baixa autoestima. Durante anos eu ouvi que eu era louca, falta de Deus, espírito ruim e etc. Eu sempre acreditei que eu era uma louca e que algum dia eu aprenderia a controlar minhas emoções e automaticamente as convulsões. Porém, eu vinha sofrendo com efeitos colaterais de diversos medicamentos que não controlavam as crises. Até que há 3 meses eu encontrei um médico que me diagnosticou com epilepsia. Foi um choque e passei 2 meses sofrendo, me julgando anormal. No momento que recebi a notícia, foi um choque, pois no fundo eu acreditava que era emocional e que em algum momento eu deixaria de ter convulsões. Comecei a ter crises com 16 anos e os meus pais nunca aceitaram que eu tinha convulsões e atualmente que eu sou epilética. Entretanto, namoro há 8 anos e o meu namorado acompanhou desde o início, nunca me rejeitou,
Nunca me tratou como indiferente. Ele foi a peça fundamental para que eu pudesse buscar tratamento. Ele me acompanha e me ajuda, me tratando como uma pessoa normal. Recentemente, encontrei no Facebook a página do Eduardo Viva com Epilepsia. Assisti muitos vídeos que me ajudaram a começar a me aceitar. Com isso, posso resumir meu início de aceitação na música. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem para te dar. Um pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar. Justamente isso. Você está passando por um processo de aceitação. A partir do momento que a gente aceita a condição e passa a olhar com outros olhos, a gente aprende a celebrar todos os dias, porque não é o diagnóstico que vai mudar o pensamento que você já tinha em relação ao controle das suas emoções. E o controle das emoções é extremamente importante para o não desencadear das crises. Então, existe sim uma possibilidade de você ter crises desencadeadas pelo seu emocional. E quando você começar a perceber que a epilepsia é tão comum quanto outras doenças, se não mais, como você pôde observar lá no nosso evento, você vai passar a conviver e a ter motivos para sorrir, para continuar vivendo. Parabéns por essa relação linda que você tem com o seu namorado e que tem que ser assim com todas as pessoas. A partir do momento que você passar a falar para os seus pais, para a sua família, do conhecimento, você vai tirar eles da ignorância no sentido pleno da palavra, de falta de conhecimento, e vai aprender a conviver com a epilepsia. Obrigada por ter dividido conosco, tá? Um beijo carinhoso, força e fé.